Olá, companheiros, amigos do portal Use Cotia. Todos bem? Esperamos que sim. É provável que muitos tenham clicado nesse vídeo buscando paz para o seu coração. Momento de tantas incertezas, medos, apreensões, é necessário mais do que nunca o apoio do alto. Somente a presença de Deus em nossa vida é capaz de diminuir essa desesperança, o medo, a aflição. Nós agradecemos ao espaço que a Use Cotia disponibiliza para que a gente possa explanar um pouco das nossas ideias, transmitir um pouquinho das mensagens de Jesus, para que a gente possa pacificar um pouco mais o nosso coração. Você que nos assiste, se nesse momento quiser fechar os olhos para a nossa prece, fique à vontade também. Lembremos da afirmativa de Jesus: vinde a vós, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que Jesus possa aliviar um pouco o nosso coração, possa tirar esse peso, essa aflição, que a mensagem de Jesus como sendo um companheiro presente em nossas vidas fique muito forte para cada um de nós. Para que a gente possa sentir essa presença, a presença da equipe espiritual. Muitas vezes esses companheiros estão ao nosso lado só esperando um pouquinho da sintonia para que eles possam nos influenciar, transmitir mensagens de bom ânimo, para que a gente possa sair desse ciclo de desolação, de tristeza que eventualmente a gente esteja passando. O tema que a gente separou para conversar um pouquinho é sobre recomeço. E recomeço engloba muitas frentes. Nós podemos recomeçar várias coisas e estamos recomeçando a todo momento. Mas, como engloba muitas situações, a gente escolheu para falar desse tema hoje porque é provável que após todo esse momento de alteração da nossa vida, a gente tenha que recomeçar muitas coisas. Talvez a gente tenha que recomeçar com um trabalho novo, talvez a gente tenha que recomeçar sem um casamento, talvez a gente tenha que recomeçar em um outro local, diferente daquele em que a gente estava acostumado a ficar. Enfim, recomeçar engloba muitas coisas. E geralmente, quando a gente tem que recomeçar, quando a gente tem que sair daquela situação em que a gente se encontra, essa transição ela vem muitas vezes carregada de revolta, porque a gente não queria mudar, vem carregada de medo, o que me espera de novo, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Vem carregado de muitas coisas. Então a gente elencou alguns pontos para que a gente possa conversar aqui e para que a gente veja que o recomeço pode ser muito positivo para a nossa vida, por mais que nesse momento a gente acredite que tudo são sombras e desilusões. Tá bom? Podemos começar? Vamos lá então. Primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que nós somos seres, por mais que a gente não goste, a gente está profundamente habituado a mudanças. Tá? Por mais que nós sejamos conservadores e que gostemos da tranquilidade da repetição, porque essa repetição nos dá segurança, e a gente vai repetindo muitas vezes as coisas na nossa vida. Por mais que a gente goste dessa segurança, nós somos seres profundamente adaptados a essas mudanças. Nós estamos sempre mudando e a própria reencarnação mostra isso. Quantos corpos, quantas vidas, quantas paisagens nós percorremos e nós mudamos muitas vezes. Tá? Essa vida que a gente está levando agora é só de muitas outras que a gente viveu e de muitas outras que a gente vai viver. E é importante a gente ter muito focado dentro de nós essa questão do espírito imortal. Eu sou imortal, num corpo físico, e vou ter muitas outras experiências também. Isso é aquilo que vai, quando a gente amplia a nossa visão para o mundo espiritual, as coisas materiais, as coisas dessa vida se tornam só uma coisa, não toda a coisa. Então, a gente está profundamente adaptado às mudanças. Nosso espírito está acostumado a isso.
Mas vamos imaginar você que nos escuta agora, que você não acredite na reencarnação. Você acredite que a gente só tem essa vida. Ainda assim, somos seres profundamente adaptados. É fácil ver isso quando a gente teve que se adaptar saindo do útero da nossa mãe, aprendendo a respirar, uma das transições complexas também, onde a gente sai de um determinado patamar de muito conforto e segurança para o mundo aqui fora. Depois a gente teve outras situações que a gente vai percorrendo e que a gente vai vendo que a gente já mudou muito mais vezes do que a gente pensa. Quando a gente estava acostumado a ficar só no berço, empreendemos a viagem de poder se locomover, de andar. Caímos muitas vezes com pernas frágeis, vacilantes, e hoje a gente consegue correr, consegue se movimentar de uma maneira que mostra que a gente se adaptou bem à arte de caminhar e de correr. Aí depois a gente vai analisando outras situações, quando a gente estava na casa dos nossos pais, nós mudamos, saímos daquele habitat confortável de segurança e fomos para a escola, se adaptar com outras pessoas, com a sociedade. Depois a gente vira adolescente, muda de escola, depois a gente vai para uma faculdade, depois tem o desafio do primeiro emprego, e quando a gente acha que está tudo mais ou menos adaptado, a gente decide mudar mais ainda a nossa vida, saímos da casa dos nossos pais e vamos formar nossa própria casa através do casamento. E aí a gente começa a desenvolver uma outra rotina onde a gente estava acostumado, e aí o casamento mostra novos desafios e novas adaptações. E quando a gente está adaptado, mais ou menos, geralmente vem os filhos. E aí toda aquela adaptação do marido com a esposa, dos companheiros que ali estavam, tem que se readaptar para aquele novo ser que está chegando, e uma readaptação muito profunda. Depois que a gente está mais ou menos acostumado com ele, com a casa cheia, a gente se adapta de novo, que aqueles seres que eram pequenininhos cresceram, e isso acontece muito rápido, muito mais rápido do que a gente imagina, e eles decidem sair da nossa casa, e a gente, quando está se adaptando de novo com a esposa, com o marido, de repente começam a chegar os netos. E aí a gente readapta novamente a nossa rotina com aqueles seres que Deus nos envia, e aí nessa readaptação, de repente vem a aposentadoria, a gente tem que se adaptar, porque estava trabalhando e agora vai começar a ficar mais tempo em casa. E depois, quando toda a rotina está lá, a gente está aposentado, está com os netos, está tudo, de repente, ou antes disso, ou em determinado momento da nossa vida, o que acontece? Deus determina que é hora da gente voltar para o mundo espiritual, e aí começamos uma adaptação do outro lado, a gente chega no mundo espiritual, começa a se readequar lá, porque lá é a verdadeira vida, mas a gente precisa se readequar, se reacostumar. E quando a gente está reacostumado, o que acontece? É como se Deus dissesse: vamos de novo tentar, vamos mudar um pouquinho. Então a gente volta mais uma vez, e nesse ciclo de muitas vezes. Então, por mais que a gente tema mudança, nós somos seres que se adaptam bastante. Então, o medo que a gente está sentindo nesse momento para essas mudanças talvez seja maior do que de fato representa. Você vai se adaptar, você vai conseguir, você vai vencer mais essa etapa, por mais que a gente ache que não. Segundo ponto, mas não menos importante, é que a mudança pode ser um processo trabalhoso, tá? E lento. Né? Eu queria só compartilhar com vocês um livro do Fonte Viva, o livro Fonte Viva, capítulo 70, em que Emmanuel coloca, cujo título é Solidão. E Emmanuel coloca uma frase que eu achei legal compartilhar aqui. No meio do capítulo ele diz assim: choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova escura. Por que tudo isso vai mostrando que a própria natureza vai estar em constante transformação, em constante mudança, e que muitas vezes isso é um processo que demanda trabalho e esforço da nossa parte. Mas por que é tão trabalhoso para a gente a mudança? Porque ela vai exigir de nós a criatividade, readaptação, e é muito confortável, como a gente já disse inicialmente, essa vida de repetição. A gente gosta muitas vezes de ter as nossas coisinhas daqui, dali, dali. Então, é trabalhoso de fato você mudar a tua rotina, é trabalhoso de fato você se reinventar. Né?
Quando a gente fala que a mudança é um processo trabalhoso e que demanda tempo, é que muitas vezes a gente está repetindo várias vezes durante muito tempo uma coisa e de repente a gente tem aquele estalo e fala assim: agora eu vou mudar, eu quero fazer diferente. E nem sempre as coisas vão acontecer na velocidade que a gente queira fazer. No livro Paulo e Estevão, logo depois de Paulo, quando ainda era Saulo, ter contato com o mestre, com as afirmativas de Jesus, ele decide empreender uma nova mudança na vida dele. E ele queria fazer isso de uma forma muito rápida. E Ananias, Gamaliel, seu mestre querido, depois acabaram orientando para que ele desacelerasse um pouquinho. Que ele fizesse a mudança, mas que ele não esperasse resultados tão rápidos nessa mudança. Então Paulo decide naquele momento ir até o deserto e ele fica trabalhando como tecelão por 3 anos no deserto. 3 anos Paulo fica ali estudando o Evangelho de Jesus, desacelerando e entendendo melhor os mecanismos da vida. Obviamente que nós não estamos deixando um tempo para que isso aconteça. É só uma reflexão. Quanto tempo eu vou precisar trabalhar nessa minha mudança? Depende da complexidade da mudança, depende de quanto eu estou pronto para ela. Existem mudanças que a gente faz e é rapidinho, a gente fala, puxa, a coisa aconteceu e foi mais rápido do que eu pensava. E tem situações que vão demandar mais trabalho, mais esforço, mais maturação e mais paciência da nossa parte. De repente, numa mudança que a gente faça, a gente acha que essa mudança vai ser uma boa, e ela pode ser uma boa, mas a gente fica um pouco desapontado com a postura das outras pessoas. Mas a gente tem que entender que a maturação começou com a gente e não é justo a gente pedir para que as outras pessoas tenham essa mesma velocidade, que elas entendam na mesma proporção que a gente. Então, ela é trabalhosa e ela não precisa ser feita a toque de caixa. Então, reflita bastante, veja o que pode ser mudado, aquilo que não está te agradando, aquilo que está deixando a tua vida mais triste, vazia, e mude. Não tenha medo. O momento propício para isso, quando a gente tem que parar, depois de tudo que está acontecendo no mundo, o momento é propício para que a gente possa refletir algumas coisas. Então, aproveite e veja o que você pode mudar da tua vida. Um outro ponto é que o que parece para a gente, muitas vezes, uma imensa tragédia, é Deus nos colocando no caminho certo. Hoje, nós estamos ainda na nossa quarentena, um vírus lá fora está minando a esperança das pessoas, está deixando o mundo mais sensível, as pessoas se colocando em determinadas situações de temor, de desesperança, mas fica aquela indagação: seria Deus nos castigando? Talvez a gente fique pensando muito nisso. É Deus me castigando nesse momento? É Deus castigando pela humanidade por tudo que ela está fazendo? Nós, numa visão mais otimista, diríamos assim: Deus está, nesse momento, conduzindo cada um de nós, a sociedade de uma forma geral, para um jeito diferente de ser. Cada pessoa vai se adaptar de uma maneira diferente. Cada pessoa vai entender o desejo de Deus de uma maneira diferente. E como é que eu faço isso? Como é que eu entendo o desejo de Deus a meu respeito? Porque esse é um desafio existencial. O que Deus quer para mim? Onde Deus quer me conduzir? Para Paulo de Tarso era muito claro. Jesus aparece para ele e tenta conduzi-lo para um caminho de renovação, de mudança e de tarefa. Paulo não foi simplesmente visitado por Jesus para que ele fosse abençoado e coisas boas começassem a acontecer. Deus tinha um propósito para ele, Jesus tinha um propósito para ele. E aí a gente fica pensando, se essa tragédia, se determinadas situações acontecem na minha vida, não seria Deus mostrando para mim um novo propósito? Um novo jeito de ver a vida? E para isso a gente cai, né, em alguns exemplos e que às vezes a gente não consegue compreender. Na maioria das vezes a gente não consegue compreender Deus. Quando Deus envia determinadas situações para a gente, principalmente as situações adversas, aquelas que mexem tanto com o nosso coração, a gente age muito parecido com as crianças e adolescentes que nós éramos lá atrás. Lembra quando a gente era criança, quando a gente era adolescente e que os nossos pais nos privavam de determinadas coisas e a gente os via como tiranos,
como pessoas autoritárias, como caretas, como alguém que queria só castigar sem nenhuma razão, quando nossos pais nos impediam de fazer determinadas coisas. E aí vem a maturidade e vai mostrando para a gente que a intenção dos nossos pais geralmente era fazer o melhor por nós. Quando eles nos privavam de sair, era porque talvez tivesse algum risco, talvez aquilo fosse ser ruim para a gente no futuro, para mostrar para a gente bases mais seguras, mais sólidas. Deus, numa proporção muito maior, como inteligência suprema do universo, como um pai amoroso, muitas vezes ele nos priva daquilo que a gente gostaria de fazer, daquilo que a gente acha que é melhor para nós. Então vem as adversidades, vem as situações difíceis, que é para segurar a gente nos nossos ímpetos, para segurar a gente nos roteiros errados que a gente gostaria de partilhar. E como crianças espirituais, a gente faz como a gente fazia lá atrás. Se revolta, fica bravo, às vezes até acusa. Mas quando vem a maturidade e depois a gente tem os nossos filhos, a gente começa a entender melhor os nossos pais. Entender o carinho, o afeto e compreender que eles sempre tinham a ideia de fazer o melhor por nós. É o que Deus faz. Deus tem um plano para cada um de nós e o propósito de Deus a nosso respeito sempre vai ser a nossa felicidade. Ah, mas como é que Deus quer que eu seja feliz me mandando uma adversidade financeira? Como é que Deus quer que eu seja feliz me mandando a enfermidade do corpo físico? É porque o Pai não enxerga só esse momento da tua vida. O Pai enxerga cada um de nós como espíritos imortais, como seus filhos muito amados, e que Ele tem, de certa forma, um roteiro, mas nos dá liberdade de ação. Então, se nós temos a liberdade de ação, nós vamos identificar que recomeçar, qualquer tipo de projeto, recomeçar sempre vai ser a chance de fazer melhor. A própria O próprio exemplo da reencarnação, dessa vida que nós estamos vivendo, é isso. Nós voltamos para a carne, muitas vezes convivendo com as pessoas que nós já convivemos no passado, com a chance de fazer melhor. Recomeçar é a chance de nós fazermos melhor. Então, se é a chance de fazer melhor, que eu seja nesse momento o melhor pai que alguém possa ter, que eu seja a melhor esposa, o melhor marido que alguém possa ter, que eu seja o melhor filho, que eu possa ser o melhor empregador que alguém possa ter, que eu seja o melhor funcionário. Sempre eu posso me dedicar mais pelo meu próximo, dentro daquela ideia que nós temos de que nós estamos aqui todos juntos por alguma razão muito maior. Tá? Para a gente encerrar, eu queria terminar com um estímulo. Independente de onde a gente esteja, independente daquilo que a gente esteja fazendo ou sentindo, é sempre chance de fazer melhor. Tá? É sempre importante fazer o nosso melhor, ainda que ninguém reconheça. Muitas vezes a gente se sente estimulado em fazer o nosso melhor porque não tem reconhecimento. Eu poderia ser um marido melhor, mas a minha esposa está meio incompreensível e a gente se desestimula. Eu poderia ser um filho melhor, mas meus pais nunca me entendem. E a gente sempre vai dando desculpas e justificando o nosso velho comodismo, nosso velho método de repetição. Então, quando a gente pensa em ser o melhor, a gente tem que fazer o nosso melhor, ainda que ninguém reconheça. E para que a gente possa finalizar essa nossa pequena conversa de hoje, eu queria finalizar com a frase da Madre Teresa, onde ela diz o seguinte: dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos acalmar, nos abençoar grandemente e que a gente sempre esteja pronto para as mudanças. Muita paz, amigos.